Irmãos, muito bom dia. Amanhecer com Deus esse domingo, eu quero dividir com você a palavra que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém. Até aí. Irmãos, nesse texto e alguns outros da Bíblia, fica muito claro que o próprio Deus ele nos conduz ao deserto. Quando a palavra diz que Jesus foi levado ao deserto, ela diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E aqui a palavra de Deus está falando a respeito da esposa de Oséias, uma mulher chamada Gomer, que havia se desviado totalmente, que havia traído seu marido, que havia se afastado dele, que havia encontrado amantes, que havia se prostituído, que é uma referência que Deus está falando do relacionamento do próprio Deus com Israel. E Deus olha para a situação, para a condição que Gomer se encontrava e diz: eu preciso tratá-la, eu preciso mudar algumas coisas nela, então eu vou levar ela para o deserto e eu vou falar o coração dela. Irmão, quando nós atravessamos um deserto na nossa vida, no qual Deus nos levou, nós temos a convicção que esse deserto não é para a morte. Deserto é lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. Se você leia, eu peço que você leia depois, na sequência desse texto, até o versículo 23, e nós vamos ver ali que Deus levou ela ao deserto, atraiu ela ao deserto com o intuito de limpar. Nós vamos ver que no deserto Deus renova a nossa esperança. Nós vamos ver que no deserto o nosso relacionamento com Deus ele é transformado, a nossa intimidade com Deus ela é aumentada. Nós vamos ver que no deserto Deus muda a nossa maneira de falar. Nós falávamos de uma maneira antes de ir ao deserto, e agora que nós estamos no deserto nós falamos de outra forma, porque Deus está nos trabalhando. Nós vamos ver que no deserto Deus reforça a sua aliança conosco, nos traz segurança. No deserto a justiça, a benignidade e as misericórdias de Deus elas são manifestas. No deserto nós temos a oportunidade de provar e conhecer da fidelidade de Deus. Deserto é lugar de resposta de Deus. E deserto é onde nós somos chamados por Deus de meu povo. E após o tratamento nós chamamos o nosso Deus de meu Deus. Deserto, irmão, é lugar de tratamento de Deus. Só que existe algo que está na nossa cabeça. Quando nós ouvimos a palavra tratamento, automaticamente nós ligamos essa palavra com algo ruim. E nós temos um receio de sermos tratados por Deus. Geralmente nós ouvimos a palavra tratamento de Deus e linkamos com alguma situação ruim na nossa vida. Porém, eu quero dizer que tratamento de Deus, ele não é ruim. Quando alguma pessoa está com alguma enfermidade e o médico lhe recomenda um tratamento, o objetivo desse tratamento é fazer com que essa pessoa se recupere dessa enfermidade, melhore dessa enfermidade e volte a ficar bem. O tratamento de Deus não é diferente. Deus olhou para Gomer, que é a mulher de Oséias, e viu várias situações na vida dela que precisavam ser tratadas.
Quando Deus nos atrai ao deserto, Ele olha várias situações na nossa vida que precisam ser tratadas. E não significa que nós necessariamente demos as costas para Deus, não significa que necessariamente nós nos prostituímos e por isso Deus está nos levando ao deserto. Não. Apenas significa que Deus precisa nos melhorar, nos aperfeiçoar, tratar o nosso caráter, melhorar o nosso relacionamento com Ele, mudar a nossa forma de ver algumas situações, mudar a nossa forma de falar a respeito de algumas situações, nos ensinar a confiar, Ele demonstrar para nós a sua fidelidade, Ele renovar a sua aliança conosco, Ele nos tratar a nossa vida com Ele. Meu irmão, tenha certeza que o deserto de Deus na nossa vida, Ele não é para nos matar. Eu quero que você tire da sua mentalidade, da sua visão, que a palavra tratamento é algo negativo. Tratamento é algo excelente diante de Deus. Tratamento é algo bom. O deserto, ele é um lugar de dificuldade muitas vezes, mas ele é um lugar onde nós somos moldados por Deus, tratados por Deus, fortalecidos por Deus. Se nesse momento você está atravessando um deserto, acredite que Deus te levou para esse deserto, porque Ele precisa tratar a sua natureza, tratar o seu caráter, tratar a sua fé e principalmente Ele deseja se aproximar de ti e que tu se aproxime dele. O tratamento de Deus é algo bom. O remédio, muitas vezes, que nos é recomendado, tem um gosto amargo. Mas se seguirmos o tratamento como foi orientado, o resultado, ele vem. Permaneça firme nesse deserto, que Deus está renovando a esperança dentro de ti. E no tempo dele, Ele vai transformar essa situação. Então, nós faremos como está no versículo 23. Então direi, tu és meu povo. E Ele dirá, tu és o meu Deus. Quando você sair do deserto, você vai ver o quanto valeu a pena e o quanto foi bom ser tratado por Deus. Deus abençoe.